Nome, todo mundo tem um. Não sei se você gosta do seu nome, mas no momento em que você nasceu, você ganhou um nome. Há um provérbio oriental, especialmente na Coreia, para quem não sabe, na Ásia, né? Tem muitos tigres, né? Especialmente ali por isso chamados tigres asiáticos, porque é uma região de tigre. É um provérbio coreano que diz assim: quando um tigre morre, ele deixa a sua pele. Quando um homem morre, ele deixa o seu nome. Eu vou repetir: quando um tigre morre, ele deixa a sua pele. Quando um homem morre, ele deixa o seu nome. Nomes têm significados, nomes têm histórias, nomes têm memórias. Talvez você lembre de nomes de pessoas que se foram. Há nomes comuns, nomes conhecidos, nomes em nossa língua. Algumas pessoas têm esses nomes aqui na igreja: Antônio, André, João, Leandro, Guilherme, Rogério, Lucas, Pedro, José, Maria, Andréia, Cristiane, Marcelo, Silvia, Júlia, Márcia. E todos esses nomes têm significados, nomes mais comuns. Há nomes mais elaborados, que eram sobrenomes no passado e viraram um nome. Sabemos da invasão holandesa no Nordeste brasileiro, e uma das famílias era a família Van der Leij, e virou Vanderlei. Mas é sobrenome. Nomes mais difíceis, como Romualdo, Abelardo, Jordânia, Ionice, Ion. Nomes de personalidades: Alexandre, Luís. Nomes bíblicos como Maria, José, Tito, Rebeca, Lucas de novo, Paulo, Marcos, Ana. Nomes angelicais como Angélica, Ângelo, Gabriel, Miguel, Célia. Para tudo tem um nome, e a nossa língua usa a nomeação de todas as coisas na gramática da língua portuguesa como substantivo. Em inglês é noun, nada mais, nada menos que nome, o nome que eu dou a todas as coisas. Adão deu nome a tudo. Deus deu a Adão a incumbência de nomear todas as coisas e nomear os animais. Tigre, leão, leopardo, urso, elefante, todos os animais foram nomeados por Adão. E todas as coisas que existem no universo receberam uma identificação, ou recebeu um nome. Basta eu apontar para algo e você vai dizer o nome. Eu aponto para esse objeto, você vai dizer piano. Eu vou apontar para esse objeto, você vai dizer tela. Eu vou mostrar esse objeto e você vai dizer microfone. Tudo tem nome. E se quando existe algo que nós não sabemos o nome, de pronto damos um nome. Ou um apelido. Um apelido não é nada mais, nada menos do que nomear alguma coisa para que se torne mais fácil aquele objeto ou aquela pessoa que eu estou identificando. O José vai virar Zé, não é assim? Os chamados nicknames ou os apelidos. Lembra uma vez no acampamento de jovens e mocidade, os mais antigos de Vila Mariana vão lembrar que veio um rapaz escocês, o nome dele era Graham. E tinha um menino, era muito engraçado, gostava de brincar com todo mundo, disse para esse menino: seu nome é muito difícil, a partir de hoje você vai ser o André. E o acampamento inteiro chamou o rapaz de André. Ficou mais fácil. Mas eu queria dizer para você que nenhum nome se assemelha a este
de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E lhe porás o nome, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Yeshua. Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Alguns nomes, eles foram aportuguesados, mas os nomes têm significados. Todo nome tem um significado. Uma vez me perguntaram: Ion, o que significa o seu nome? E eu respondi: grande cavalo de ferro com roda que passa depressa. Ion. Todo nome para de rir. Todo nome tem um significado. Basta você pesquisar na internet. E eu gosto dos significados dos nomes, né? Todo Lucas significa luz, Márcia significa guerreira, e assim vai. Os nomes têm significados. Todos eles. Mas é interessante que quando eu leio Mateus 1:21, parece que a conta não fecha, porque ele porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados. Tá, mas Jesus, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente sabe que Jesus é o Salvador. Simeão esteve aqui hoje, essa manhã, e disse: pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É porque a palavra hebraica Yeshua, da onde vem o nome Jesus, aportuguesado aqui para nós, significa literalmente salvação. Deus se encarna com o nome de salvação. Todo domingo você vai ouvir, isso é um voto que eu tenho com o Senhor. Todo domingo eu vou dizer aqui, ou aonde eu for pregar, que Jesus é Deus. Esse é um voto que eu tenho. Eu tenho que sempre ratificar, presta atenção, evidenciar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O homem pecou contra um Deus de eternidade a eternidade. O Deus de eternidade, como vimos aqui, nomeou todas as coisas, deu nome a todas as coisas, com os seus dedos esculpiu as galáxias. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não precisa de nós. Eu já vi grandes pastores, grandes teólogos dizerem que Deus se sentia tão sozinho no universo que Ele resolveu criar o mundo. Imagina isso, Ele não precisa. Porque a trindade, a triunidade de Deus, ela se completa. Deus não precisa de mim. O Pai ama o Filho ama o Pai. E há um terceiro que é o Espírito Santo de Deus, que também é objeto desse amor, e eles se completam mutuamente. Tudo na natureza vai se revelar em forma de três. Vou dar um exemplo: 3 tempos verbais, passado, presente e futuro, e um não vive sem o outro. Então Ele é Deus, Ele é suficiente no universo, mas Ele cria todas as coisas e obviamente ama a sua criação. Ama esse homem criado à sua imagem e semelhança. Ama aquela mulher que vem da costela dele. E nós aprendemos isso aqui com o André há muitos anos atrás, que Deus chama os dois de Adão. Os dois são tirados da terra. Ele é tirado da terra, feito à imagem de Deus, e ela da costela dele também tirada da terra. E Deus ama as suas criaturas. Mas nós sabemos o que aconteceu lá, que o primeiro pecado, não foi comer uma maçã. Eu creio que a maçã estava no Éden, mas o fruto proibido não era maçã. Era o fruto proibido, ponto. A árvore da vida estava no meio do jardim, eles poderiam comer dela à vontade. E eles não comeram. Comeram do proibido. Por incredulidade. O pecado de Adão e Eva não foi desobediência pura e simples, mas acreditaram na serpente e comeram do fruto, desobedeceram. O primeiro pecado foi não crer na ordem de Deus. E a ordem de Deus era a salvação para eles.
comam de qualquer árvore, e há uma bem no meio, a da vida, é de vocês. E nós sabemos o que aconteceu depois. Na nossa visão humana limitada, olhar um Deus de uma forma linear, de começo, meio e fim. Ah, mas esse Deus é Deus, por quê? Gente, não existe isso. Ele é Deus de eternidade, Ele é o eu sou. Ele não fez uma reunião intergaláctica com os anjos, as criaturas, e vamos fazer uma emenda aqui e tentar dar um jeitinho nessa situação. Não, Deus não é político de Brasília. Ele é Deus. Ele é Senhor. O sangue de Jesus era conhecido antes da fundação do mundo. E se manifestou desde a fundação do mundo para a nossa salvação. Então, que nome é esse? Deus se encarna com o nome de Salvador. Yeshua, Ele salva. Quem viveu aqui os anos 80, como eu, a minha juventude e adolescência nos anos 80, 90, era muito comum em carros, Cristo salva. E eu gostava daquilo. Eu gostava do Alex Dias Ribeiro, correndo com seu carrinho de Fórmula 1, fundou o movimento, ou um dos fundadores do movimento Atletas de Cristo, ele corria de Fórmula 1 com seu carrinho vermelho escrito, Cristo salva. Aquilo era demais, aquilo mexia comigo. O goleiro do Atlético Mineiro, João Leite, no uniforme, Cristo salva. Aí então a Confederação Brasileira de Desportos, na época, a antiga CBD, mandou João Leite tirar o Cristo salva do uniforme. E aí vem o choque, vem aquela palavra que acabou com todo mundo e foi comoção nacional. Disse João Leite, abre aspas, vocês podem tirar Jesus do meu uniforme, mas nunca o tirarão do meu coração. Que nome é esse? Jesus, o Salvador. Ele porás o nome de Jesus porque Ele é salvação. Deus se faz homem com o nome de salvação. Mas a Bíblia diz que Ele é Jesus Cristo. A palavra hebraica é Mashiach, que quer dizer o ungido. Cristo não é sobrenome de Jesus como alguns pensam. Qual é o seu nome? Meu nome é Jesus Cristo da Silva. Não. Cristo é Messias. Messias quer dizer o ungido. E apenas 3 classes eram ungidas em Israel. Primeiro, profeta. Jesus é o profeta. Ele é Nabi, ele é o profeta. Enquanto esteve aqui, Jesus falou, bem-aventurado. Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, não falo de mim, mas o que meu Pai me disse, profeta. Ele é, foi e sempre será boca de Deus. Você quer saber o que Deus tem para você? Leia Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes, repetidas vezes, de muitas maneiras, na sarça, através de anjos, através de vento, Ele falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos fala, ou nos falou, através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, vou pedir as palavras do Guilherme emprestado, também esculpiu o universo, ou fez o universo. Deus nos fala através do Senhor Jesus. Leia a tua Bíblia. Jesus fala ali. Eu tenho certeza, Gui, que o velho Simeão recebeu essa revelação porque ele era um conhecedor da palavra. Ele amava a palavra. Eu não tenho dúvida disso. Amava tanto a palavra ao ponto de dizer agora, despeça em paz o teu servo. Eu realmente encontrei o verdadeiro Shalom, cuja palavra significa quitar uma dívida totalmente. As palavras têm significado, as palavras têm nome. Shalom significa quitar uma dívida totalmente.
Então, se eu não lhe devo, você não me deve, vamos dar as mãos, a paz entre nós. Deus que toma a dívida na cruz. Ele também é sacerdote. O sacerdote era aquele, segundo ungido Israel, era aquele que intercedia pelo povo para Deus. Ele entrava no Santíssimo uma vez ao ano, o sumo sacerdote. E Jesus é esse ungido que adentrou os céus. Aquele que falamos domingo passado, que vindica a obra da cruz por você, diante do Pai. Porque o acusador acusa, e quando você ora, ele disse: eu morri, eu paguei o preço dele. Nosso sumo sacerdote, não longe, mas junto ao Pai. Ele é ungido sacerdote. E por fim, Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse mundo há de ver, todo o olho verá, que Ele, Jesus, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Leia, nós vamos chegar lá, estamos em Apocalipse 13 nos nossos sermões, logo logo estaremos no 19. Eis um cavalo branco, e aquele que nele se assenta, em sua coxa escrita, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso que ele é o Cristo, palavra grega, ou tradução de Mashiach, Messias. Então Deus se encarna com o nome de Salvador, com o nome de ungido Messias. Mas ele é o quê? O Senhor. Ele é Deus, Kyrios, de eternidade a eternidade. Quantos nomes você poderia dizer de Jesus para mim aqui? A Bíblia dá vários nomes para Jesus. Nós lemos um aqui: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Participa aí, que nome? Pode falar alto. Majestoso, que mais? Luz do mundo, sabedoria, o pão da vida, sal da terra, caminho, a verdade, a vida, Emanuel, Alfa e Ômega. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Falta alguma coisa? Para Simeão, quando eu preparei essas palavras, eu sabia que o Guilherme vinha. Para Simeão, o nome de Jesus, presta atenção, era a personificação de quem realmente Jesus era. Pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão tomou a salvação em teus braços. Jesus era a personificação desse nome. Tomé, quando viu a Jesus, bradou em alta voz: Senhor meu e Deus meu, porque aquele que estava diante dele era a personificação da salvação de Deus e do Senhor dele. Eu queria terminar essa breve meditação te fazendo uma pergunta. Os meus olhos, os teus olhos, viram este nome? Ou apenas Jesus, para mim, é simplesmente mais um nome? É mais um nome. Assim como Manel, Pedro, Joaquim, Maria. Os meus olhos viram esse nome. Outra pergunta para nós pensarmos aqui: eu recebi este nome? Eu recebi o nome dele em mim? A igreja primitiva, os primeiros crentes no Senhor Jesus receberam um nome. Vocês lembram qual? Cristão. O que é ser cristão? É ser brasileiro, filho de Deus? Ser cristão é receber a marca de Cristo em mim. Eu me identifico, eu tenho a identidade de Cristo Jesus em mim. Quando um judeu se converte a Cristo, e nós tivemos aqui alguns mudaram de cidade, o judeu usa uma nomenclatura diferente, mas que é ao mesmo tempo igualzinha a nossa. Porque todas as atrocidades cometidas contra eles foram feitas em nome de Cristo.
Eles precisavam de um pretexto para matar o povo judeu e fazer cumprir a Escritura. Lembra da aula de domingo passado? Qual era esse pretexto? Ah, vocês mataram Jesus. A Inquisição foi isso. Em 1933, quando Hitler assume o poder, ele precisava de um pretexto. Vocês têm ideia de qual foi? O mesmo. Vocês mataram Jesus. No cinto dos nazistas estava escrito, em nome de Deus. Em alguns, em nome de Cristo. 6 milhões. Então o nome cristão para eles soa, opa, como é que eles se identificam? Somos messiânicos. Não é a mesma coisa? Quando converso com o Silvio, qualquer um israelita que depositou a sua esperança em Yeshua, em Jesus, ele diz, eu sou judeu messiânico. Ou eu sou cristão, é a mesma coisa. Só que soa para o ouvido de um judeu como música, mas é a mesma palavra. Uma em grego, a outra em hebraico. Eu pergunto, você se identifica com esse nome, Jesus, em você? Recebi em mim esse nome. Recebi em mim um novo nome. Meus queridos, eu queria terminar dizendo que nenhum crente do Antigo Testamento foi chamado de filho de Deus. Nem Simeão. E olha que Simeão viveu ainda no tempo do Antigo Testamento. Embora seja narrado nos Evangelhos. Porque o Novo Testamento começa num lugar. Jesus explicou onde é esse lugar. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Então na cruz inaugura o Novo Testamento. Porque até então Jesus está cumprindo a lei. É antigo. É verdade que era acréscimos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. 44 do segundo tempo, 50 do segundo tempo. Estava acabando. Mas na cruz ele diz, está consumado, inaugura o novo. Porque é no sangue dele. O primeiro a ser chamado filho de Deus, quem foi? Jesus de Nazaré. O primeiro homem, ser humano a ser chamado de filho de Deus é Jesus. E lá em João 1,12 nós lemos alguma coisa assim. Veio para o que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque Ele é o Filho amado, e eu me identifico com Ele, e Ele em mim, eu creio nele, eu agora sou chamado Filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem. Que nome é esse? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse nome é Jesus. Nome sobre todo nome, muito mais que um nome. E eu espero que para você ele seja muito além de uma identificação do que um nome. Amém?